Nos anos 60, o mundo da aviação vivia uma era de mudanças rápidas e ousadas. As viagens comerciais estavam se popularizando, os aviões ficavam cada vez maiores e o futuro parecia apontar para o domínio dos jatos supersônicos. Nesse contexto, a Boeing enfrentava um dilema monumental. A empresa sabia que, se não criasse algo revolucionário, perderia espaço para rivais como a Lockheed e a McDonnell Douglas. Foi então que surgiu uma ideia ambiciosa: construir um avião 2 vezes maior do que qualquer outro já visto. Assim nascia o projeto do Boeing 747, um gigante metálico que mudaria para sempre a forma como o mundo viajava. Mas entre todas as inovações que essa aeronave trouxe, uma característica se destacou e até hoje desperta curiosidade: a corcunda. Aquela elevação elegante no topo da fuselagem tornou-se o traço mais reconhecível do avião. Ainda assim, poucos sabem o que ela realmente esconde, e o motivo de sua criação é muito mais surpreendente do que parece. A história da corcunda do Boeing 747 começa não com o luxo, mas com a necessidade. Quando os engenheiros da Boeing idealizaram o avião, o objetivo principal não era transportar passageiros, mas sim carga. Naquela época, acreditava-se que os aviões supersônicos tomariam conta das rotas comerciais, tornando obsoletos os jatos subsônicos em poucos anos. Por isso, o 747 foi concebido para ser facilmente convertido em cargueiro. A solução mais prática era permitir que o nariz do avião se abrisse completamente, possibilitando o embarque de contêineres e veículos de grande porte. Mas havia um problema: o cockpit, localizado na frente, impediria essa operação. A resposta foi simples e brilhante: elevar a cabine de comando acima do nariz. Essa decisão puramente funcional criou, sem querer, a silhueta mais icônica da história da aviação. A corcunda nasceu de uma escolha pragmática, mas o destino a transformou em arte. E o que começou como uma solução temporária acabou virando o símbolo de uma era dourada, em que voar ainda parecia mágico. Logo nas primeiras versões de passageiros, a Boeing percebeu que aquele espaço acima do convés principal poderia ter outra utilidade. Assim surgiu o lendário Upper Deck, um andar superior exclusivo, acessado por uma escada em espiral que se tornou um marco visual do 747. Nos anos 70, esse espaço foi transformado por muitas companhias em lounges, bares e salões de luxo. Passageiros brindavam com champanhe, relaxavam em sofás estofados e apreciavam a vista pelas janelas curvas, tudo isso a 10.000 metros de altitude. Era uma experiência única que unia o conforto dos navios transatlânticos com a velocidade dos jatos modernos. A ironia é que esse luxo todo só existia por causa de um detalhe técnico criado para um avião de carga. O que deveria ser uma simples elevação para acomodar o cockpit se tornou uma segunda casa nos céus. Com o tempo, a corcunda ganhou um significado simbólico. Representava o privilégio, a inovação e, acima de tudo, a elegância do voo. Mas o desenho do 747 quase foi muito diferente. No início do projeto, o engenheiro-chefe Joe Sutter imaginou um verdadeiro avião de 2 andares completos. Seria um colosso dos ares, com capacidade para transportar mais de 700 passageiros. A ideia parecia promissora até esbarrar em uma regra crucial: a exigência de evacuação total em até 90 segundos. Com 2 andares inteiros, seria impossível tirar todos os passageiros em tempo hábil durante uma emergência. Assim, o plano teve de ser abandonado e apenas o andar dianteiro foi mantido, o suficiente para abrigar a cabine e uma pequena área de passageiros. O resultado foi o formato que hoje todos reconhecem instantaneamente. Aquela curva, tão graciosa, não era apenas bonita. Ela escondia também uma função estrutural vital.
O ponto onde a fuselagem principal se encontrava com o cockpit elevado era uma das áreas de maior estresse durante o voo. A corcunda, com sua forma aerodinâmica, ajudava a distribuir essas forças, reforçando a integridade do avião. Era um exemplo perfeito da filosofia de engenharia da Boeing: transformar limitações em vantagens. Além disso, a posição elevada do cockpit trouxe benefícios operacionais. Durante o taxiamento, o deslocamento do avião no solo, os pilotos tinham uma visão muito mais ampla das asas e da pista. Essa elevação reduzia o risco de colisões e aumentava a precisão nas manobras, especialmente em aeroportos movimentados. O que começou como um ajuste funcional acabou oferecendo ganhos de segurança e eficiência que nenhuma empresa havia previsto. Mas talvez o impacto mais profundo da corcunda tenha sido econômico. Ela tornou o 747 um verdadeiro camaleão dos céus. Quando as versões de passageiros começaram a envelhecer, muitas foram facilmente convertidas em cargueiros, já que o nariz do avião podia ser aberto sem interferir na cabine. Essa flexibilidade prolongou a vida útil do modelo por décadas, garantindo que o 747 continuasse relevante mesmo com o surgimento de novas gerações de aeronaves. É justo dizer que a corcunda foi a diferença entre o sucesso e o fracasso da Boeing. A engenharia por trás daquela curva também foi um feito à parte. Moldar as placas de alumínio de forma precisa era um desafio colossal. Qualquer irregularidade poderia causar turbulência, aumento de ruído ou perda de eficiência aerodinâmica. Por isso, a Boeing desenvolveu novas técnicas de fabricação e medição, garantindo que cada painel se encaixasse com tolerâncias mínimas. O resultado foi uma transição suave e eficiente, capaz de reduzir o arrasto e melhorar o desempenho em voo. De forma paradoxal, a corcunda, criada por uma necessidade de carga, acabou contribuindo para o desempenho aerodinâmico que tornaria o 747 o jato subsônico mais rápido do mundo por décadas. E não se pode falar da corcunda do 747 sem mencionar seu papel simbólico. Quando a aeronave foi escolhida para servir como Força Aérea 1, o avião presidencial dos Estados Unidos, aquela elevação dianteira ganhou outro significado. Ali, no topo da fuselagem, foi instalado um verdadeiro centro de comando aéreo, equipado com tecnologia de comunicação e defesa. Era como se o andar superior do avião tivesse sido projetado desde o início para abrigar o poder. A corcunda, que um dia fora uma solução técnica, agora representava a autoridade máxima do planeta voando acima das nuvens. Mas nem tudo era pragmatismo. Aquele formato inconfundível também inspirou arte, design e cultura. Cada companhia aérea via na corcunda uma tela em branco para sua identidade visual. Logotipos, listras e pinturas especiais eram projetados para se destacar naquele espaço elevado que parecia uma coroa adornando a Rainha dos Céus. Em voos noturnos, as luzes refletindo na curva criavam um brilho característico, um tipo de assinatura luminosa que os apaixonados por aviação aprendiam a reconhecer à distância. Com o tempo, o 747 se tornou muito mais do que um avião. Ele virou um símbolo da era em que voar era uma experiência e não apenas um deslocamento. Passageiros que tiveram o privilégio de subir a escada em espiral e sentar-se no andar superior raramente esqueciam aquele momento. Era como estar em um clube secreto, um refúgio nas alturas, com vista panorâmica do mundo. Hoje, à medida que as novas gerações de aviões, como o Boeing 787 e o Airbus A350, dominam os céus, o 747 começa a se despedir das rotas comerciais. Mais leves, mais eficientes e mais silenciosos,
Esses modelos refletem o avanço da tecnologia, mas nenhum deles carrega o mesmo carisma, o mesmo senso de majestade. O formato curvado do 747 continua sendo inconfundível. Um lembrete de uma era em que a engenharia também buscava beleza. A Corcunda, que nasceu como um improviso funcional, acabou se transformando em um ícone cultural. Ela representou o espírito humano de adaptação, a capacidade de transformar uma limitação em algo grandioso. Foi essa curva que permitiu ao 747 transportar não apenas passageiros, mas também sonhos. Foi ela que ajudou a criar um espaço capaz de levar ajuda humanitária, carregar aviões espaciais e conectar famílias separadas por oceanos. Durante mais de 5 décadas, o Boeing 747 cruzou os céus com uma presença imponente, transportando bilhões de pessoas e inspirando gerações inteiras de engenheiros, pilotos e viajantes. Sua corcunda, mais do que uma curiosidade estética, se tornou o símbolo da audácia humana. Ela nos lembra que grandes ideias nem sempre nascem de intenções nobres. Às vezes, surgem de decisões práticas que o tempo transforma em lendas. Enquanto os últimos 747 de passageiros se aposentam, muitos sentem que algo intangível está partindo junto. Não é apenas um avião que deixa o serviço, mas uma era de imaginação, de risco e de grandeza. Em tempos em que cada grama de combustível é calculada e cada decisão é feita por algoritmos, a corcunda do 747 permanece como um monumento à ousadia. Ela não foi criada para ser bonita, mas acabou se tornando bela. Não foi planejada para ser eterna, mas conquistou a eternidade. O Boeing 747 é, em essência, a prova de que até os acasos da engenharia podem mudar o mundo. E se um dia você olhar para o céu e avistar aquele perfil inconfundível, lembre-se, o segredo mais fascinante do 747 está justamente naquela curva, o ponto onde a necessidade encontrou a genialidade e a técnica se transformou em arte. Afinal, a corcunda da aeronave não é apenas uma elevação no metal. É o símbolo da capacidade humana de sonhar alto, adaptar-se e criar algo que, mesmo após meio século, continua a inspirar todos nós. E agora fica a pergunta: quando você vê um 747, o que enxerga? Um avião ou uma obra-prima que desafia o tempo?